Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Antes do Silêncio. Volume 1. De Tiago Moretti e colaboradores. Narração de Carlos Eduardo Valente. Dedico este livro para minha querida filha Maria Clara e para todas as Marias do mundo, que, segundo o compositor Milton Nascimento, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Notas do autor e agradecimentos. A ideia de Antes do Silêncio surgiu para mim em uma reflexão de como somos prolixos em nossas falas por não termos uma limitação para tal. Meu intento ao escrever este compilado de contos foi trazer essa ponderação ao leitor, ao ouvinte, e prestigiar algumas pessoas que são valiosas a mim. Por isso, o prefácio foi escrito por Carlos Eduardo Valente, e os 3 últimos contos por 2 pessoas que decidiram permanecer anônimas, mas trouxeram sua visão desse mundo distópico que nasceu em minha mente. Dessa forma, sou grato a eles de modo que por esse gesto e por tantos outros jamais poderei retribuir plenamente. A presença de 7 contos neste livro é intencional. Na Grécia Antiga, o número 7 era considerado especial, associado a 7 deusas: Ártemis, Atena, Héstia, Hera, Deméter, Perséfone e Afrodite. E na astronomia, as constelações da Ursa Maior e Ursa Menor são formadas cada qual por 7 estrelas. Filosofia, cultura grega e astronomia compõem minha formação e nutrem a inspiração deste trabalho. Após me tornar pai, a experiência do silêncio ganhou um novo significado. Quando tudo está quieto demais, sei que minha filha está ausente ou doente, e ambas as situações me ferem profundamente. Que as crianças possam falar sem limitações, que os adultos aprendam a ouvir melhor e que os idosos tenham sempre a liberdade de compartilhar suas histórias, transmitindo a sabedoria acumulada ao longo da vida. Com gratidão. Tiago Moretti. Prefácio. Falar muito, falar pouco ou simplesmente não falar. Escutar muito, escutar pouco. Atropelar a fala do outro sem deixar que o mesmo termine o seu pensamento. Somos assim. O silêncio, algumas ou muitas vezes, pode ser avassalador. Já li e ouvi muito que o silêncio tem um barulho imenso para algumas pessoas. Para algumas pessoas, o barulho que o silêncio produz é avassalador. Muito barulho por nada, como já dizia o bardo inglês William Shakespeare. É inclusive o nome de uma de suas peças. O nome deste livro é Antes do Silêncio. O que vem antes dele? O que ele pode significar? Nem sempre paramos para pensar. O que nos faz, de repente, num instante, pararmos de falar e ficarmos em silêncio?
Muitas vezes é uma palavra proferida, uma palavra ou a falta dela. Fica-se num vazio de uma resposta que não conseguimos expressar. Ficamos sem reação diante de uma ação igualmente silenciosa. Uma ausência repentina pode nos fazer silenciar porque ficamos sem chão, sem o que pensar. Queremos falar, dizer alguma coisa, mas nada nos ocorre. Portanto, temos o antes e o depois do silêncio. Volto a lembrar do bardo. O resto é silêncio. É isso que Tiago Moretti, nesse seu mais recente livro, e mais 2 autores convidados nos levam a refletir. Tiago Moretti é um escritor nato. Tive oportunidade de ler alguns de seus livros anteriores. O primeiro contato foi com Perdidos na Escuridão, em 2020. Depois vieram os outros, 2102, A Falha de Turing, O Segredo de Kepler 452b, primeiro elo com ilustrações de Fernando Menezes, autor também da capa deste livro. Posso dizer que em todos eles, Tiago me fez silenciar em determinados momentos. Aquele silêncio que me fez parar, refletir um tempo e só depois me perguntar: o que é isto que estou lendo? Como ele consegue criar essas situações que me deixam sem fôlego, precisando respirar, me fazer pensar no que está por acontecer, como ele vai chegar a um fim depois de tudo isso? Sua criação é imagética, praticamente um roteiro de um filme, porque vemos a cada capítulo as cenas se desenrolando à frente de nossos olhos, os cortes de cada cena, cada take feito, muitas vezes num ritmo alucinado, outras vezes num ritmo mais lento, mas sempre mantendo o leitor e o ouvinte, explico depois sobre isso, preso em cada um dos detalhes e acompanhando cada personagem, criado com complexidade tal que os vemos tridimensionalmente em nossa frente. Não estou exagerando. Leia e escute Tiago Moretti e você entenderá exatamente o que quero dizer. Sim, quero fazer barulho neste meu silêncio enquanto escrevo essas linhas. Muito barulho, mais barulhos e cacofonias possíveis, porque meu silêncio assim o pede ao escrever sobre Tiago Moretti. Agora a explicação do porquê ouvir Tiago Moretti. Porque seus livros, alguns deles, foram transformados em audiolivros. Tive e tenho a honra, além de escrever esse prefácio, de narrar os livros do Tiago. Porque ele não se contenta em apenas publicar um livro físico e um livro virtual. Publicação que ele paga do próprio bolso, sem nenhuma editora de grande porte por trás de cada conteúdo que sai da sua imaginação. Sempre me pergunto onde estão as editoras de grande porte que não lançam. Onde estão? Tiago quer ser inclusivo. Quer que mais pessoas tenham acesso ao que ele escreve. Isso envolve deficientes auditivos e visuais, coisa de suma importância nos dias de hoje e que a cada dia se torna mais e mais importante. Inclusão. Este livro também será narrado para que mais e mais pessoas tenham acesso ao que Tiago Moretti escreve. Portanto, deguste cada conto deste Antes do Silêncio. Alimente-se dele, das palavras, uma a uma. Asseguro que valerá muito a pena. Muito. Você não vai se arrepender. Que o silêncio se faça. Carlos Eduardo Valente. Antes do silêncio. É da natureza humana buscar explicações racionais para aquilo que observa
interage ou afeta a sua vivência. Por séculos desenvolvemos e utilizamos o método científico para encontrar padrões nos fenômenos que nos cercam e bem nos serviram dentro dos mais diversos meios acadêmicos, culturais e cotidianos. No entanto, um fenômeno único e completamente absurdo se fez presente em escala global naqueles dias. Um padrão bizarro de mortes repentinas, tidas como naturais, seguia em pessoas da grande mídia, começando pelos narradores de esportes, apresentadores de programas diários, jornalistas, atores e cantores. Essas pessoas morriam de forma inesperada, eventualmente em meio a uma frase, sem que esboçassem sinal de dor, apenas cessavam a fala, fechavam os olhos e o corpo encerrava suas funções vitais. A progressão dessas perdas, somadas à comoção do público ao perder as principais referências da mídia, fez com que se levantasse a hipótese de um ataque biológico, que logo foi descartada após minuciosas análises microscópicas. A sequência de falecimentos, estranhamente naturais, avançou parecendo escolher os professores, advogados, políticos e sacerdotes religiosos. O pânico estava instaurado em todo o mundo. Nenhum estudo epidemiológico respondia assertivamente, tudo parecia perdido. Até que a pesquisadora Sofia Petersons, de Riva, da cidade da Letônia, notou os padrões e publicou um artigo afirmando que as mortes se conectavam ao ato de falar. Dizia o texto que as pessoas que mais falavam morriam mais cedo. A pesquisa acompanhava um estudo detalhado apontando uma correlação de aumento na mortalidade de pessoas em que as profissões que demandavam a oratória e uma manutenção no número de mortos na população com deficiência total de fala e religiosos adeptos ao voto de silêncio. A correlação parecia absurda e foi prontamente refutada pela maioria da comunidade científica, mas a informação havia sido disseminada e de maneira experimental. Algumas comunidades se propuseram a ficar em silêncio total por um curto espaço de tempo, resultando em uma taxa de mortalidade baixa. Com o sucesso dessas pequenas comunidades, cidades inteiras passaram a orientar seus moradores a não se comunicarem por voz, também eliminando as misteriosas mortes. Por consequência, ainda que sem explicação plausível, todo o planeta foi gradativamente adotando as mesmas medidas de silêncio, trazendo um sucesso absoluto e concreto no combate aos falecimentos instantâneos. Posteriormente, estudos aprofundados de tentativa e erro confirmaram a relação direta da fala com a morte e chegaram ao fatídico número de 985 milhões de palavras, que a princípio pode soar como um número razoável, mas determina que uma pessoa se comunicando de acordo com a média natural viveria somente 20 anos. Essa ficou sendo convencionada a quantidade de palavras que um ser humano poderia pronunciar antes que seu corpo perecesse. Concluiu-se que uma palavra é considerada quando o ar é expelido pelos pulmões, se tornando um som ao passar pelas pregas vocais de maneira ininterrupta. Ainda que o som não tenha significado, passa-se a contar como parte das limitadas expressões faladas que agora o ser humano possuía, independente de sua idade, classe social ou etnia. O evento absurdo mudou como a humanidade passou a interagir, se organizar, mas graças ao dia em que a doutora Sofia Peterson
teve seu artigo publicado, passou a ser considerado como uma nova divisão da história pós-moderna, repartindo o tempo em Antes do Silêncio, AS, e Depois do Silêncio, DS. Deixe ir. Eu acreditava que tudo mudaria depois do silêncio. Imaginei que as sociedades seriam dissolvidas, quebrando o status quo, mas a verdade é que somos seres extremamente adaptáveis. Após o choque inicial, nos ajustamos à nova realidade. Agora, contávamos cada palavra. As grandes corporações continuaram lucrando e pessoas medianas como eu permaneceram em seus postos de trabalho, sofrendo uma pressão ainda maior. Discussões que, antes do silêncio, eram resolvidas por ligações telefônicas, passaram a ser feitas em exaustivas trocas de texto. Sempre gostei de ligações. Enquanto argumentava ou ouvia o interlocutor, praticava um velho passatempo: desenhar. Isso me acalmava. Se me perguntassem qual foi a maior mudança depois do silêncio, eu diria que nos tornamos seres mais introspectivos. Ganhamos um autoconhecimento, registros escritos e no uso mais consciente das palavras. De certa forma, gostei disso. Não havia mais a obrigação social de falar sobre o clima com o vizinho, futebol com os colegas de trabalho ou política com aquele primo de pensamento oposto. Minha primeira esposa e eu, mesmo assustados com o problema que assolava a humanidade, continuamos com nossas rotinas. Trabalhávamos, dividíamos despesas e, quando possível, aproveitávamos algum lazer. Quando o silêncio foi anunciado, completávamos 2 anos de casamento. Naquele momento, decidimos usar nossas palavras apenas entre nós. 1 ano depois do silêncio, adquirimos os contadores de palavras. O meu era adaptado em um relógio inteligente e o dela, um colar com uma pequena tela que exibia a quantidade restante de palavras. Nunca esquecerei a sensação ao ver pela primeira vez a contagem no meu relógio. 791.000 palavras restantes. Eu teria apenas alguns meses de vida se continuasse falando normalmente. Mas quando ela entrou no quarto, o chão sumiu sob meus pés. O colar dela marcava apenas 40.000 palavras restantes. Os meses seguintes são um borrão em minha mente. Ela se enterrou em um silêncio profundo enquanto eu desperdiçava minhas palavras tentando trazê-la de volta à vida feliz que havíamos conhecido. Hoje me arrependo. Eu deveria saber que a certeza de uma morte próxima era maior do que qualquer tentativa patética de mudança. A realidade me atingiu 1 ano depois, no 4º aniversário de casamento, quando fui surpreendido no trabalho. Ela e um advogado trouxeram os papéis do divórcio. Gastei centenas de palavras naquele dia, implorando, barganhando e argumentando. Em vão. Ela partiu e eu fiquei com apenas 61.000 palavras. Foi então que decidi pelo voto de silêncio. Dediquei-me a melhorar meus desenhos, publicando-os onde fossem aceitos. Para minha surpresa, muitas pessoas se identificavam com os meus traços. Recebia mensagem de fãs que compartilhavam suas histórias e solidões. Mas uma, em particular, mudou minha vida. Você não tem medo de amar novamente, apenas de sentir a mesma dor.
Essa frase ressoou em mim e foi a ponte para uma nova união. Não consigo expressar o amor e a gratidão que sinto por ela. Hoje, anos depois, não consegui desenhar nada. Talvez porque estou extremamente feliz e meus traços tristes se recusam a surgir. Por isso decidi escrever essas memórias. O motivo da minha felicidade? Você! Você! Esta manhã sua mãe trouxe-me a confirmação de que você está em gestação. Junto ao exame, havia uma frase cuidadosamente desenhada com a caligrafia dela. Sei que essas palavras mudarão minha vida mais uma vez e quero compartilhá-las com você, minha querida filha. Quando o sentimento é verdadeiro, as palavras são desnecessárias. Sinto-me extasiado e ansioso pela sua chegada. Com amor, seu pai. A fuga perfeita. Ela podia esperar que uma crise viesse de uma tragédia em um mundo pós-apocalíptico como aquele, mas não esperava que algo surgisse do caos do dia a dia, de um surto, de um basta, de algo que sempre esteve ali como se fosse normal. Ninguém espera algo grandioso quando se trata do sistema, a não ser que você não se encaixe em nenhuma parte dele. Simplesmente não dava para continuar ali, vendo tudo acontecer sem nada poder fazer. Alguma coisa precisava mudar, e se não era o sistema, era ela. Então, digitou com força, como se o aparelho pudesse transmitir ao amigo o que sua voz já não podia. Essa atualização do aplicativo é um absurdo. A opção de enviar mensagens de voz desapareceu e as chamadas por vídeos ficam mudas. Já não bastava terem desabilitado as ligações convencionais? Enviou para ele, sabendo que isso não solucionaria seu descontentamento. Eu também gostava muito das mensagens de voz. É uma pena, respondeu ele. E logo após que sua mensagem foi visualizada, refletiu que não tinha dito o suficiente e continuou a escrever. Você viu que o Canadá agora faz parte do território dos Estados Unidos? Achei tão surreal. Sim, foi ontem que declararam oficialmente. Fim das ligações por voz, videochamadas sem áudio, Estados Unidos dominando o Canadá, meus pais se separando, o sumiço do botão de mensagem de voz. Tá tudo muito maluco, escreveu ela rapidamente. Seus pais estão se separando? Você não me contou isso, indagou ele indignado. Não contei? Ah, pensei que tivesse enviado uma mensagem de voz antes de sumir a opção, digitou ela de maneira inteligente e divertida. Ele sorriu com a brincadeira, mesmo preocupado, e resolveu entrar na onda, percebendo que ela ia colocar a culpa de tudo nas benditas mensagens. Respondeu: é realmente um absurdo que estejam controlando como devemos gastar nossas próprias palavras. Até parece que a gente pode morrer se falar demais. Como está lidando com a situação dos seus pais? Não é? Nada bem. Não sinto que pertenço a lugar nenhum. As pessoas, os costumes, a normalização dos absurdos. Às vezes tenho vontade de fugir para longe. Enviou com uma desesperança sincera de que qualquer coisa pudesse acontecer para aliviar seus sentimentos. Um dia inteiro se passou sem que ele respondesse. Nada preocupante. Provavelmente o amigo estava ocupado com os estudos ou somente não sabia o que dizer. Consegue sair de casa agora? Ela se limitou a responder com uma série de pontos de interrogações. Não era uma pergunta comum vinda de seu amigo, que, percebendo a falta de contexto, escreveu:
Fiquei pensando hoje o dia inteiro sobre o que você me disse e, como normalmente acontece, você está certa. Tudo parece estar muito injusto. Então, decidi que precisamos fugir. Quando na noite anterior ela disse a ele que queria fugir para longe, não tinha cogitado a ideia de fazê-lo de fato. Ao sair de casa, ela se deparou com um amigo apoiado em um carro de modelo comum, o que gerou estranheza, já que tinham apenas 17 anos e, consequentemente, não tinham permissão para dirigir. Ele a abraçou com empolgação e quase falou, mas lembrou-se de que as palavras agora eram limitadas e, como alternativa, escreveu no próprio celular e mostrou a ela. Pedi ao meu primo que trouxesse o carro até aqui e me emprestasse. Disse que sua mãe iria nos levar para assistir ao jogo de futebol. Espero que saiba dirigir, pois eu não faço a menor ideia de como guiar essa coisa. Ela sorriu, pegou as chaves e pulou no banco do motorista. Partiram dali. Abriu as janelas do carro, deixando o vento bater contra seu rosto, trazendo uma indescritível sensação de alívio e até mesmo felicidade. "Esse vento me faz sentir viva!" disse ela em voz alta. Ele fez uma feição de espanto. Ela estava falando. Rapidamente pegou o celular e escreveu: "Não gaste suas palavras. Se falar muito, você vai morrer, esqueceu? Nossa fuga é justamente para sair das regras que somos forçados a seguir. Eu não tenho permissão de dirigir, você mentiu para o seu primo e roubou o carro dele. Tem certeza de que quer discutir o que podemos ou não fazer?" respondeu ela com um tom divertido e questionador. Mais uma vez ele refletiu que sua inteligência e articulação a faziam ser extremamente persuasiva. Para onde vamos?" perguntou ele, experimentando um alívio ao sentir o som saindo de sua garganta. Ela o observou com uma expressão divertida. Durante alguns minutos fez-se o silêncio dentro do veículo, mas do tipo agradável, quando não há constrangimentos, obrigações ou julgamentos. Aquele que só se tem na companhia de pessoas em quem podemos confiar plenamente. "Ontem eu menti", disse ela, quebrando o silêncio. "Não te contei sobre a separação dos meus pais porque achei que não seria algo importante comparado com o que você está passando." As palavras dela o atingiram de súbito, não pela revelação, mas porque desde que entrara no carro tinha se esquecido momentaneamente dos acontecimentos em sua própria realidade. Aqueles minutos de rebeldia o fizera esconder no fundo de sua mente o repentino falecimento de sua mãe. "Tá tudo bem", respondeu ele, tentando transparecer uma conformidade que não possuía. "Eu só não entendo", completou ele a tempo, buscando naquela brecha expor o que sentia. "Não entendo como devo lidar com tudo isso. Se devo ajudar meus familiares ou pedir ajuda, se posso chorar. Não sei se tenho o direito de me sentir assim, sendo que existem tantas pessoas com dores maiores que a minha." "Você tem todo o direito de sentir falta dela. Acredito que você possa sofrer e ainda assim ter empatia pelo sofrimento alheio. Da mesma forma que quando estamos felizes também ficamos contentes com a felicidade dos outros", respondeu ela, escolhendo pacientemente as palavras. O carro fez uma leve curva à direita e foi perdendo a velocidade, seguindo os comandos dados pela motorista. Para surpresa dele, estavam estacionando na frente de sua casa. "Essa é a minha casa. Não íamos fugir?" protestou ele. Ela sorriu de forma gentil e respondeu: "Eu continuo acreditando que não pertenço a essa condição e a esse sistema. Talvez um dia possamos fugir de verdade para algum outro lugar em que existam pessoas boas e botões de áudio. Mas agora, mais do que nunca, você precisa estar aqui e ficar ao lado de seu pai." Ele pensou em contestar as palavras dela,
mas sabia que não conseguiria ganhar com nenhum argumento e então disse: eu também menti para você ontem. A feição gentil dela se modificou de modo instantâneo. Eu menti, continuou ele, quando te disse que também sentia falta do botão de enviar mensagem de voz. Sempre detestei. Os dois riram demoradamente. Talvez um dia eles tivessem a capacidade de até mesmo salvar o mundo. Mas naquela noite, salvaram-se mutuamente. A última canção. Ir até o Armazém Paraíso era uma batalha semanal para o Sr. Amadeu. A caminhada de 5 quilômetros em estrada de terra não era fácil, especialmente para um homem de 80 anos, com o corpo desgastado pela idade e pela fome. Ele fazia pausas frequentes, sentando-se em pedras ou sob árvores, respirando fundo enquanto sentia o vento seco que cortava sua pele. Naquela manhã, seus sapatos velhos estavam descolando, deixando entrar o cascalho e a poeira. As mãos calejadas agarravam o violão que ele nunca abandonava. Quando estava prestes a desistir, o pensamento de voltar de mãos vazias o empurrava para a frente. Ao chegar ao povoado, os olhares o acompanhavam. Mesmo sem palavras, as pessoas julgavam. Suas roupas puídas e o violão desgastado nas costas pareciam gritar que ele não pertencia àquele lugar. Amadeu entrou na fila de doações com a cabeça baixa. O tempo parecia passar devagar enquanto ele esperava, observando os outros miseráveis ao seu redor. Mesmo ali, ele era um estranho. Carregar um violão em vez de vendê-lo para comprar comida parecia, para os outros, uma escolha insana. Quando finalmente chegou sua vez, recebeu uma dúzia de bananas embrulhadas em folhas de jornal e um par de sapatos usados. Ele agradeceu com um leve aceno, sem gastar palavras. Sabia que não podia se dar ao luxo de fazê-lo. Ao desembrulhar as bananas para comer uma, seus olhos percorreram as linhas de um anúncio no jornal. Desaparecido. Se tiver informações sobre o paradeiro deste homem, entre em contato pelo telefone ou endereço abaixo. A foto era antiga, mas o desaparecido era ele. Um arrepio percorreu seu corpo. Alguém o procurava. Alguém ainda se lembrava dele. Alguém se importava com sua existência. Alguém com quem ele falhara e não esperava perdão. Amadeu fechou os olhos apertando o jornal contra o peito. Não podia falar, mas em sua mente uma promessa ecoava. Eu vou encontrá-los. Eu vou encontrá-los. Eu vou encontrá-los. Ele caminhou. Com os sapatos usados que havia recebido e o violão preso às costas, seguiu o endereço indicado no jornal. A jornada foi longa. Ele parava para descansar, sentando-se ao lado da estrada, bebendo água de um cantil velho que trazia consigo. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior, mas ele não parava. Quando finalmente chegou ao destino, a casa simples parecia distante de tudo o que ele imaginara. Amadeu se aproximou com o coração apertado. A mente calculava as palavras que restavam. Cada sílaba era preciosa, e ele sabia que precisaria usá-las com sabedoria. Com as mãos trêmulas, tocou a campainha. Por um momento o silêncio foi absoluto. Então a porta se abriu, revelando uma mulher jovem com olhos atentos e desconfiados. "Posso ajudar?" perguntou ela com cautela. Amadeu engoliu seco. Ele olhou para o violão em suas mãos e depois para ela.
Respirou fundo e falou com a voz rouca. Preciso tocar uma canção. As palavras foram medidas, calculadas. A mulher hesitou, mas algo na expressão dele a fez parar. Ela abriu mais a porta e recuou para dentro da casa sem dizer nada. Ele sentou na soleira, colocou o violão no colo e começou a tocar. A melodia era simples, carregada de tristeza e arrependimento. Cada nota parecia atravessar o ar como um pedido de perdão mudo. Então ele começou a cantar. Eu sinto muito, murmurou gastando algumas palavras preciosas. Nunca soube como ficar. A mulher ficou imóvel, a respiração presa. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não sabia por quê. Mas dentro da casa, passos apressados ecoaram. Um homem apareceu na porta, parando ao ouvir a música. Ele parecia confuso, mas, ao observar melhor, algo no velho com o violão lhe parecia familiar. Amadeu levantou os olhos para o homem. Lá estava ele, seu filho. As lágrimas correram, mas ele prosseguiu. Mas voltei para te encontrar. Me perdoa, por favor. Essa canção é tudo que me resta, juntamente com o meu amor. O homem deu um passo à frente, os olhos arregalados. Sua voz saiu trêmula. Pai! Amadeu deixou as últimas notas do violão ecoarem no silêncio. Ele não tinha mais palavras para dizer. Apenas assentiu, deixando as lágrimas falarem por ele. O homem caiu de joelhos diante do pai, tocando-lhe as mãos enrugadas. Eu procurei tanto. Eu procurei por você por tanto tempo, disse o filho com a voz falhando. A mulher agora chorava e levava uma criança pela mão. A menina olhou para o velho e, em sua inocência, perguntou: Ele é o meu vovô? O filho olhou para a menina e, com lágrimas nos olhos, respondeu: Sim, sim, e ele está em casa agora. Amadeu sorriu, cansado, mas em paz. Não possuía e não precisava de mais palavras. Estava onde deveria estar. E enquanto o violão repousava ao seu lado, ele finalmente sentiu que a vida fazia sentido. A vida fazia sentido novamente. Mãe, por T. Assis. Pela terceira vez, li aquele artigo científico cheio de palavras estranhas ao meu vocabulário. Dormi com o dicionário ao lado. Rabisquei, anotei e reli, traduzindo para uma linguagem simples o que a doutora Sofia Petersons havia publicado. A conclusão era clara: quem fala menos, vive mais. Era isso, simples e cruel. Cale a boca e viva. Não que eu precisasse de tantas leituras para entender o óbvio, mas minha busca era fruto de uma inconformidade que me consumia. Não falar? Ok, eu me calo. Escrevo, desenho, até danço como forma de expressão. Mas havia uma pergunta que me tirava o sono. Como vou me comunicar com o meu bebê? Estudos antigos, da época de antes do silêncio, diziam que bebês reconheciam as vozes ainda no útero. Eu queria que o meu bebê soubesse que estava seguro,
que a voz da mãe seria sempre um abrigo. Será que eu estava errado por querer ensinar ao meu filho a beleza da fala? Por desejar que ele ouvisse o som do amor? Sussurrar não é pecado, é só o amor tentando escapar. Sinto uma angústia profunda com a ideia de calar para sempre. Às vezes solto um palavrão. Outro dia bati o dedinho do pé no canto da cama e xinguei alto, sem nem perceber. Foram 3 palavras, desperdiçadas em um grito de dor, mas que, paradoxalmente, me fizeram sentir viva. Em outras vezes, canto baixinho, baixinho, como uma forma de lembrar que ainda posso falar. Lá, 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 lá. Lá se vão mais 3 palavras de vida. Cada sílaba custa um pedaço de mim, mas prefiro morrer com a voz a viver no vazio. Meu marido, por outro lado, fez um voto de silêncio. Ele acredita que devemos ensinar ao bebê uma nova forma de comunicação, sem fala. Cada vez que falamos sobre isso, ou melhor, escrevemos, o dilema entre nós cresce. Ele quer poupar nossas palavras, economizá-las como quem guarda dinheiro. Eu quero gastá-las no que realmente importa. Palavras economizadas não constroem memórias. O que ele não sabe é que todos os dias, bem cedinho, todos os dias, eu cantei para minha barriga. Uma cantiga de ninar que minha mãe cantava para mim. A mesma que marcou minha infância e que agora é a única coisa que me conecta com o passado. Boi, 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 boi da cara preta. Quando o bebê nasceu, continuei. Pega essa criança que tem medo. Todos os dias, uma vez por dia, cantava baixinho para ele, observando cada sorriso, cada resmungo. Que tem medo de careta. Que minha voz ecoe em você, mesmo quando o silêncio for tudo o que restar. Não costumava olhar para o meu marcador de palavras. Era uma decisão consciente. Não quero saber quanto tempo me resta. Mas ultimamente percebo a mortalidade nos números. Eles diminuem e eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Quero acompanhar o crescimento do meu bebê, ensinar-lhe tudo o que puder mostrar meu amor em cada momento. Mas como viver tudo isso sem voz? Fiz contas, calculei palavras. Quantas poderia usar por dia? Quantas precisaria gastar para ensiná-lo a falar? E quando ele crescer, quem irá ensiná-lo a calar? A infância é barulhenta, o riso é alto e o choro é inevitável. Desde o nascimento, observei que até o choro do bebê contava. Cada resmungo, cada gargalhada, cada som escapava e aumentava o número no marcador preso ao seu pulso. Mesmo assim eu arrisquei. Ainda me lembro do dia em que ele olhou para mim e disse: "Mama", 2 sílabas. Um sorriso com 2 dentinhos de baixo aparecendo. Eu chorei. Chorei como nunca havia chorado antes. Mãe não é apenas uma palavra. É um som que salva. Naquele momento, os números do marcador não importaram. Pela primeira vez, o peso das palavras se tornou leve, porque o amor havia encontrado uma maneira de ser dito. Gritos no Silêncio, por T. Assis,
com participação de Tiago Moretti. Eu nunca fui muito de falar. Na verdade, sempre considerei o silêncio meu amigo. Pessoas falando demais, falando alto, falando ao mesmo tempo, sempre foram fonte de grande desconforto. Por isso tenho me perguntado o porquê de sentir esse nó na garganta, pulsando constantemente, querendo expelir as palavras que sempre guardei comigo. Eu ouço os pássaros e me pergunto se eles também têm uma cota de som limitada, que podem expelir, ou se essa limitação foi dada a nós, humanos, como castigo por falar coisas absurdas e dolorosas aos olhos de Deus. Deus, a humanidade ainda acredita ou passou a acreditar em sua existência depois desse evento? Desvendaram a causa da morte, mas ainda não temos uma explicação do porquê nem de como curar essa praga que nos afetou. A gente ainda pode escrever, a gente pode se comunicar por meio de sinais. A gritaria desmedida, a falta de educação no trânsito, as brigas, o barulho ensurdecedor das torcidas, tudo isso silenciou. Essa perspectiva deveria me confortar. Como eu disse, sempre amei o silêncio. Então, por que sinto essa vontade enorme de gritar, de falar e gastar as palavras que nunca fizeram questão de sair quando eu podia espalhá-las sem medo? Um turbilhão tomou conta de mim e, de repente, eu gritei. Gritei! Eu não sei quantas palavras se perdem quando um grito contínuo se espalha do pulmão, mas eu gritei. Gritei de dor, de medo, de arrependimento, por não ter usado minhas palavras sem medo antes de elas se tornarem um prenúncio de morte. E depois, sentindo a dor nas pregas vocais, chorei. Chorei um pouco por não ter falado mais enquanto podia e um pouco de alívio por ainda ter palavras o suficiente para sobreviver a esse surto que me fez berrar. Olhei pela janela e chovia muito. Mesmo assim, consegui perceber que alguns vizinhos notaram meus gritos em meio ao contínuo barulho da água que caía do céu. Aquela chuva cristalina, quase como uma bênção, me convidava. Não hesitei. Abri a porta e saí correndo pela rua de casa, voltando a gritar. Os vizinhos me olhavam com espanto, provavelmente me achando louca por desperdiçar palavras desta forma. Ah! Alguns poderiam pensar que essa atitude fosse considerada um novo meio prático e indolor de suicídio. Mas eu não queria morrer. Eu gritei isso diversas vezes, deixando claro que meu desespero não era uma tentativa, embora pudesse parecer. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer! A vida toda eu calei. E agora, de alguma forma, meu organismo fala por mim. O silêncio que outrora me abraçava e acolhia, agora me esmaga e sinto medo e dor. Medo de não poder dizer jamais o que vive em mim. E se eu não sou capaz de dizer, se tenho que calar, será que permanecer calada é de fato continuar a viver? Eu já não sei se realmente vivi. Ainda absorta em minhas atitudes e pensamentos, em milésimos de segundo vejo um veículo se aproximando indiscriminadamente na rua.
Tentei me mover, mas apenas senti o impacto contra a lataria do carro e o som de vidros quebrando. Não queria morrer. Mas a escuridão e a dor do atropelamento vieram de maneira compulsória. Lembro-me de questionar se agora veria Deus e então tudo ficou escuro. Acordei no hospital e senti minha cabeça pesada. Passei os dedos e percebi que várias ataduras estavam presas a mim. Eu havia ganhado uma segunda chance. Meus olhos, acostumados a permanecerem fechados nesse tempo indefinido em que fiquei desacordada, lutavam para abrir e se acostumar com a iluminação do ambiente. Confesso que foi dolorido, mas percebi que não estava sozinha no quarto de hospital. Eu tinha uma acompanhante. Tentei identificar suas feições. Poderia ser uma parente ou amiga, mas não conseguia me lembrar quem era aquela menina de olhos amendoados que aguardava pacientemente meu despertar. Será que perdi a memória? Forcei ainda mais minha visão e uma dor lancinante cortou minha cabeça, mas ao mesmo tempo lembrei. Aquela menina era uma vizinha da minha rua. Os olhos dela se encheram de lágrimas quando me viu acordar e um sorriso sincero brotou em seu rosto. Ela me abraçou, o que nunca havia acontecido antes. Não era o tipo de vizinha que tinha essa liberdade, mas após um longo e caloroso abraço, ela me pediu com um gesto para esperar. Foi até sua mochila e lá havia uma lousa portátil. Havia algo escrito, acredito que há bastante tempo, pois as letras estavam um pouco apagadas. Ela segurou a placa bem próxima ao meu rosto, até que eu pudesse entender o que estava escrito. Aprendemos com você que podemos expressar o nosso amor mesmo em silêncio. Fiquei alguns dias em choque, até perceber que, apesar da voz ser importante, e eu continuo a usá-la de forma limitada, as palavras que temos, embora poucas, as palavras que temos serão suficientes para nos ajudar a encontrar o caminho. Vamos fazer ele falar, por F.M., com participação de Tiago Moretti. Recebemos uma informação sobre tráfico de drogas. Quem havia passado a informação era um policial que já tinha trabalhado comigo. Ele era especialista em entorpecentes e tinha muitos informantes. O local era uma oficina mecânica que funcionava em um galpão. Seria um trabalho de rotina para mim, que já completava 15 anos na Polícia Civil. Mas para o meu parceiro, seria a primeira operação. Desde que o encontrei na delegacia, percebi que ele estava muito ansioso e, como todo recruta, vestia-se com um equipamento completo e exagerado. Achei graça, pois fiz o mesmo no meu primeiro dia. Sinalizei para ele dirigir a viatura descaracterizada até o galpão, sem detalhar como trabalharíamos. No percurso, o nervosismo do novato começou a me incomodar. Seus dedos tamborilavam no volante e o suor escorria de suas têmporas. Parte disso era culpa minha, pois havia sinalizado que seria uma operação de risco, o que era mentira. E afirmei que os vidros da viatura deveriam estar sempre fechados e o ar-condicionado desligado. Por que fiz isso? Por sacanagem.
Ele era um novato, tinha que sofrer um pouco como foi comigo na minha época. O novato parou o carro em uma rua transversal ao alvo. Notei rapidamente que o galpão possuía um portão de metal antigo que estava semiaberto. O local onde supostamente funcionava a mecânica estava totalmente sem iluminação. Desembarcamos e invadimos o lugar pelo grande portão frontal, entrando um por um lado e fazendo a varredura em sentidos opostos. Havia algumas máquinas, elevadores de carros, ferramentas espalhadas e a sujeira típica de uma oficina mecânica movimentada e de pouca higiene. Ao fundo, uma escada de metal dava acesso a um mezanino, onde funcionava o que parecia ser um escritório com luz acesa. Hugo, o novato, usava uma camiseta branca com colete balístico envolto em uma capa preta, óculos escuros e um boné virado para trás, enquanto eu trajava a camisa branca, calça jeans e nenhum colete balístico. Seguimos com a varredura na parte inferior em direção à escada, quando surgiu um sujeito gordo usando uma regata listrada verde e branca. Surpreendido com a rápida movimentação da equipe, ele esboçou o que parecia ser uma mistura mal resolvida de susto e surpresa, contorcendo a bocarra com os dentes faltantes. Ia balbuciar algo, mas lembrou que naqueles tempos cada palavra dita literalmente diminuía o tempo de vida. Foi imediatamente derrubado e algemado para trás pelo operacional de primeira viagem. O gorducho caiu com um estrondo, barulho suficiente para alertar qualquer um que estivesse no local, acabando com a ideia de entrada surpresa. A questão agora era velocidade. Ato contínuo, subi apressadamente pelas escadas visando o ponto que tinha maior chance de conter tanto os entorpecentes quanto os riscos adicionais. O escritório. Mal pisei o último degrau, uma jovem bonita, mas de aspecto bastante surrado, e com aquela típica cara de junkie, saiu pela porta para procurar a causa do barulho. Não teve tempo de entender nada. O cano da minha pistola Glock já estava a poucos centímetros do seu rosto. Sua reação foi tão lenta que fez o gorducho parecer ter reflexos atléticos. Arregalou os olhos avermelhados, desequilibrou-se nos saltos cor-de-rosa e caiu de costas, reentrando no escritório. Ao mesmo tempo em que a garota atingia o chão, minha arma em punho já se encontrava no interior do escritório. Não havia necessidade de me preocupar com ela. Usava tão pouca roupa que seria incapaz de esconder qualquer armamento. Na mesa ao fundo, outra garota cheirava um pó branco junto com um sujeito magrelo, de regata branca, cavanhaque ralo e nenhum cabelo. Ao contrário das meninas, ele era veloz. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. A drogada no chão, eu adentrando o recinto e o magrelo arregalando os olhos enquanto tentava alcançar um revólver de cano curto e cromado que reluzia na gaveta. Com o revólver em punho, mas ainda dentro da gaveta aberta, o implicado sopesava suas opções. Entre os gritos histéricos das mulheres e o meu olhar fixo que mirava o centro de seu peito, ele ouviu minha voz firme que atravessava o caos.
Polícia! Com um suspiro resignado, ele soltou o armamento e acendeu um cigarro. O traficante sabia que ia passar um bom tempo na cadeia e que por lá aquilo seria considerado um luxo. As garotas, que agora era evidente serem profissionais do sexo, embriagadas de diferentes formas, mal teriam utilidade naquele momento. A elas foi determinado que ficassem em um cômodo no andar inferior, pois seriam testemunhas. Com os dois traficantes, o magrelo e o gorducho, devidamente algemados no quartinho, vasculhamos os armários do escritório e encontramos armamentos. Uma espingarda calibre 12 municiada, uma submetralhadora que aparentava estar com defeito e um belo revólver calibre 38 na gaveta. Além disso, havia uma quantidade considerável de entorpecentes. O novato estava orgulhoso enquanto tentava pedir apoio digitando no celular o mais rápido que podia. Criminosos presos, nenhum disparo necessário, entorpecentes apreendidos, armamentos localizados. Seguia com a localização. Foi então que surgiram 2 milicianos devidamente fardados. Chegaram sorridentes, batendo palmas para o trabalho, antes mesmo de verem o resultado, e empunhando armas longas. Sua chegada surpreendeu a equipe, pois o apoio acabara de ser solicitado. Como haviam chegado tão rápido? Eles entraram pelo fundo do local, na parte de baixo. Esquecemos de verificar o portão de trás. Vacilo! Para garantir a segurança do local e evitar visitas indesejadas, havíamos fechado parcialmente o grande portão da frente e a porta de madeira destinada a pedestres. O portão metálico vazado nos fundos, destinado a pedestres, era uma falha que pesava agora na consciência. Os sorridentes milicianos mostravam conforto enquanto caminhavam e observavam o local. O policial novato, indignado, começou a discutir calorosamente com um deles que portava uma espingarda. Como vocês entraram? Quem chamou vocês? Não sabem diferenciar polícia de bandido, não, porra! O miliciano apenas sorria falsamente, gesticulando para que o recruta mantivesse a calma. Tive que intervir, tranquilizando o parceiro com uma mão em seu ombro e um aceno de cabeça. Eu teria usado palavras, mas na minha contagem me restavam 107 vocábulos a serem ditos. Precisava economizar. Gesticulei, dizendo que estávamos todos do mesmo lado, mas Hugo não se convenceu. Continuava encarando o militar fardado como se não acreditasse no que eu explicava. Não era sem motivo. Eu também estava preocupado com a situação. Passei por ele e cochichei. Vá até o fundo e cheque a identidade deles pelo rádio sem que ouçam. Vou mantê-los aqui. Lá se foram mais 17 palavras. Agora restavam apenas 90. Enquanto Hugo disfarçava, reiniciei o contato com o antigão. Chamei-os para ver os entorpecentes, prendendo sua atenção. Nesse momento ele me confessou. Foi o fulano que pediu pra gente vir apoiar vocês. Ele havia dito o nome do meu antigo parceiro, o mesmo que nos passara a informação sobre o local. Era segredo que o submundo do tráfico movimentava quantidades absurdas de dinheiro, corrompendo policiais, juízes e governantes. E quanto maior a informação, maior a chance de envolvimento. Teríamos sido
usados em alguma manobra maior do que nós? Talvez. E eu arrastei o novato junto. Internamente minha mente estava em alerta vermelho, mas sorri e respondi. Estava esperando vocês. Por que demoraram tanto? Mais 7 palavras. Que droga! Precisava economizar. Os milicianos me olharam de soslaio, deixando claro que minha manobra não os enganou. Acenei com a cabeça e desci as escadas de metal. Achei por bem verificar o maldito portão dos fundos. Enquanto me aproximava, calculava mentalmente as opções que restavam e o que aqueles homens realmente queriam. Outro vacilo. Uma moto se aproximava pela rua transversal. Eu teria notado a distância muito antes, não fosse o turbilhão de pensamentos. A idade realmente estava chegando, afinal. Eu estava me tornando descuidado. Em frações de segundos, o motoqueiro parou bruscamente de frente ao portão. Estava todo vestido de preto, com capacete escuro e jaqueta de couro. Foi como em câmera lenta. Ele arremessou 2 granadas com os pinos removidos. Voltei o olhar para trás e de onde estava, não via os milicianos nem o parceiro. O cretino tomou o cuidado de arremessar com força diferente cada granada, tendo uma caído alguns metros para frente e outra um tanto mais longe. O sangue gelava enquanto o coração parecia que ia explodir. Realizei o único movimento possível naquele momento fugaz. Uma daquelas mesas metálicas de rodinha onde se transporta ferramentas e coisas de mecânica estava ao lado, assim a virei bruscamente, derrubando o que estava em cima e nas prateleiras nela contida, me atirando violentamente no chão atrás dela. Explosão! O barulho atordoou os sentidos. Poeira, fumaça e deslocamento de ar. A adrenalina subia e a minha mente estava em caos. Não sabia se tinha sido atingido, não dava para sentir nada. Tudo o que ouvia era um zumbido ensurdecedor decorrente do trauma acústico. O mundo parecia se mover em câmera lenta. A arma pessoal havia se perdido entre a confusão instaurada. As chamas estavam altas. Tentei raciocinar se as explosões haviam me ferido de maneira a me deixar inconsciente por alguns instantes. Não tinha como saber. Levantei-me, tossindo, enquanto via as chamas tomarem conta do lugar. As garotas estavam mortas. A cena infernal contemplava ainda tambores do que parecia ser óleo diesel caídos, o que ocasionava um expressivo aumento nas chamas. Abaixei-me para evitar a fumaça enquanto improvisava uma máscara com a camisa. Não via os milicianos, mas estranhamente, o grande portão à frente agora estava fechado. Teria sido fechado ou a explosão causado o fechamento? Corri até o portão dos fundos e testei a maçaneta, trancada. Os milicianos tinham as chaves. Era mesmo uma armadilha. Precisava de uma arma e era impossível encontrar a minha. Precisava resgatar o novato. O que teria acontecido com ele? Além das explosões, os policiais corrompidos e os traficantes presos. Exceto que não estavam mais presos.
2 algemas abertas no chão era tudo o que restava. Mas eles teriam deixado as drogas? Ainda estariam ali ou teriam fugido? As chamas, já altas, tomavam conta do ambiente e o portão fechado acumulava toda a fumaça tóxica. Ardiam meus olhos e dificultava a visão. Percorri a escada acima, tentando tomar cuidado para não trombar com um dos cretinos, estando eu desarmado, e entrei no escritório. Abri a porta e, felizmente, tinha menos fumaça ali, o que serviu para uma respiração breve, enquanto a sala era rapidamente tomada pela toxicidade. No armário, a espingarda calibre 12 e as drogas também pareciam estar ali. Peguei a arma de cano longo e fiz uma checagem rápida. Estava municiada e alimentada. No mesmo momento, escutei disparos no andar de baixo. 1, 2, 3. A adrenalina só aumentava. Respirei o máximo de ar que pude e desci a escada procurando o parceiro. Visualizei o traficante magrelo passando com o revólver cromado em punho pela lateral oposta do galpão. Um pouco à frente, o traficante gordo caminhava abaixado. Nos vimos quase que ao mesmo tempo. Mergulhei atrás de um carro enquanto os tiros estouravam, ricocheteando na lataria e ecoando em meio ao caos. Hugo! Gritei, tentando localizar o novato. Não houve resposta. Olhei sob o veículo e o vi. O corpo do parceiro estava caído no chão, imóvel, com a pistola próxima da sua mão. Porra, pensei. Esses desgraçados mataram o garoto. A raiva me dominou. Levantei a espingarda, mirei e disparei. A primeira bomba de cartucho acertou o carro onde o desgraçado estava abrigado. O impacto fez o veículo balançar. Recarreguei com rapidez e disparei novamente, acertando o pilar onde o magrelo se escondia. Ouvi um grito abafado vindo do outro lado. Eles também estavam em estado de choque. Enquanto avançava de cobertura em cobertura, mais tiros acertaram o carro em que me abrigava. O fogo e a fumaça tornavam tudo insuportável, mas eu não podia parar agora. Sabia que estava com a espingarda quase sem munição. Era tudo ou nada. Foi quando escutei os disparos de outro ponto do galpão. Hugo! O cretino estava vivo. Hugo, ensanguentado, suado e com a camiseta suja de fuligem, avançava como um louco, disparando a pistola com fúria. Os traficantes, pegos de surpresa, recuaram alguns passos. Hugo continuava gritando, com a expressão tomada pela raiva, enquanto esvaziava o carregador contra os 2 traficantes que, mesmo procurando abrigo, foram surpreendidos e mortos pelo novato, que continuava a disparar até esgotar suas munições. Caralho! Murmurei, aproveitando a distração para me mover. Aproximei-me de Hugo e o puxei para trás de um carro. Você está bem? Você está bem? Perguntei ofegante. Ele sorriu mesmo com o rosto manchado de sangue. Eles atiraram nas minhas costas, chefe, mas se foderam. Apontou para a jaqueta corta-vento que vestia. O colete salvou minha pele. Olhei para os 2 buracos nas costas da jaqueta. Por sorte, os malditos não sabiam que ele estava protegido.
Aguenta firme. Vamos sair dessa, disse eu sem muita certeza. Os traficantes estavam mortos, mas os milicianos haviam sumido. E o fogo dominava o local de forma assustadora. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, o miliciano grandalhão surgiu do outro lado do galpão e gritou: "Seus merdas! Vocês vão morrer aqui dentro!" Com um sorriso irônico, ele chacoalhou um molho de chaves na mão e, como um gesto final de desprezo, fechou a porta de madeira ao lado do grande portão. O som da tranca ecoou como um aviso sombrio. Hugo não estava baleado, mas certamente sentiu uma dor excruciante e possivelmente tinha alguns ossos quebrados. Ainda assim, sorriu quando coloquei a mão em seu ombro. Vacilei. Me desculpa, Hugo. Vai se fuder, chefe. Vamos matar esses cara, porra! Sorriu raivosamente, fechando o ferrolho da pistola Glock recém-municiada. Sorri de volta. O garoto tinha vontade de viver e eu daria minha vida para salvar a dele. Bora! Respondi, verificando que ainda possuía 2 munições na espingarda calibre 12. Olhei para o relógio. O contador de palavras alertava que restavam apenas 70 palavras. Quando todas acabassem, minha vida seria levada do corpo automaticamente. Algo já de senso comum, visto que estávamos na era do depois do silêncio há 3 anos. O fogo estava fora de controle. O calor era insuportável e a fumaça tóxica tomava o ar. Hugo tossia violentamente, quase sem conseguir se manter em pé. "Vem comigo, rápido!" gritei. Levei-o em direção ao portão de entrada, onde as dobradiças haviam sido parcialmente destruídas pelos disparos da espingarda. "Você perdeu o juízo!" Hugo tossia. "Isso não vai quebrar, chefe." "Vai sim." Verifiquei a arma. 2 cartuchos restantes. As dobradiças irregulares precisavam de um empurrão final. Mirei e disparei o primeiro tiro. A primeira dobradiça cedeu. Recarreguei, mirei novamente e atirei. A segunda dobradiça explodiu em estilhaços de ferro. A porta metálica ainda estava no lugar, mas agora pendia precariamente. "Porra!" gritei, reunindo toda a força que ainda me restava. Lancei-me contra a porta com uma ombrada violenta. A dor atravessou meu corpo como uma descarga elétrica. Senti algo se partir. Costelas, talvez. Mas a porta finalmente cedeu, tombando com um estrondo. O ar fresco bateu no meu rosto como uma lufada de vida. Caí de joelhos, tossindo, mas virei-me imediatamente para puxar Hugo. O desgraçado vinha rastejando, tossindo violentamente, mas estava vivo. Lá fora o caos continuava. Viaturas, bombeiros e ambulâncias lotavam a rua. Vários agentes armados apontaram as armas em nossa direção até perceberem que éramos policiais. Deitados no chão, exaustos, respirávamos o ar puro como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Olhei para Hugo, que soltou um riso nervoso.
E agora, chefe, como vamos tirar isso a limpo? Não sabemos nem quem são esses milicianos. Suspirei e encarei o horizonte. O sol já estava desaparecendo, deixando o céu tingido de vermelho. Não sabemos. Respondi, mas sabemos quem nos colocou aqui. Ele entendeu. Meu ex-parceiro, o mesmo que passou a informação. Ele tinha muito a explicar. Vamos fazer ele falar. Completei com determinação. Hugo sorriu, cerrando os punhos. Eu sabia que aquilo estava longe do fim. Mas agora eu tinha um parceiro que havia se provado leal, batizado no fogo e no sangue. Ainda restavam 52 palavras para dizer, mas cada uma delas serviriam para encontrar a verdade e garantir que aquele filho da puta pagasse por nos colocar ali. Fim.